Olá, amigo, olá, amiga. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast Saiba Mais. E hoje a nossa convidada é uma das mais ilustres mulheres da nossa sociedade rondonipolitana. É claro que eu estou falando da vereadora Marildes Ferreira, que vai falar um pouco para a gente da sua trajetória de vida, da sua trajetória política, de seus projetos, das suas lutas políticas na cidade. E a gente vai ter a oportunidade de saber um pouco mais a respeito dessa pessoa importante, não só por conta da sua colocação política, mas por conta de ser uma mulher vencedora numa sociedade machista, que a gente sabe que a nossa sociedade é machista. Então a mulher ela tem que lutar em dobro ou em triplo, gastar mais energia do que um homem para se destacar na sociedade. Então é um mérito muito grande, é uma pessoa que a gente admira muito. Vereadora, seja bem-vinda, fique à vontade, vamos bater um papo. Com certeza, eu gostei da palavra ilustre, amei. E começar tudo isso, né, esse papo adorável que eu sei que é por conta do seu jeito, né, de conversar e de discutir, da sua inteligência, dessa metodologia que você utiliza, eu acredito que vai ser muito bom a gente estar aqui para Eu acredito também. falar. Professora, é hábito de chamá-la de professora. A senhora é professora? Sim, sou professora. É minha profissão. Quando, onde, que matéria que a senhora deu aula? Fala um pouco pra gente. Nossa, eu já tenho uma longa jornada de sala de aula. Eu tenho 32 anos ser professora. Eu falo que o professor, ele deixa de ter um nome, um sobrenome e ganha um codinome. Sim. Né? Porque onde o aluno encontra o professor, ele não fala, ô Marildes, ô a vereadora, não, a professora. Então assim, eu me sinto privilegiada, eu gosto, eu falo que é a minha profissão. Em qualquer lugar que eu chego, quando eu tenho que assinar uma ficha que pergunta profissão, é professora. Eu quis isso, eu desejei isso para minha vida. Eu acredito que o despertar de ser professora nasceu em mim desde que eu me lembro, por volta aí dos 6 anos de idade. Até hoje eu nunca compreendi e nem sei quem foi que me alfabetizou. Eu acredito que isso foi a minha vontade, o meu querer. Eu tenho umas histórias malucas acerca de como eu acredito que eu aprendi a ler e escrever. Se eu contar, é de arrepiar os cabelos. Isso foi em Guiratinga ainda? Não, Guiratinga eu nasci. Mas eu já passei por tantos lugares, Denis, porque eu sou filha de árabe. E o meu pai era um mascate árabe. E o meu pai não ficava... Vamos explicar para as novas gerações o que é um mascate, né? O mascate era aquele que batia de porta em porta com uma mala cheia de coisas para vender. Trazia da capital, do grande centro, né? E o meu pai, ele era esse mascate. Então, assim, meu pai nunca gostava de morar na cidade grande. Então, a gente morava em Currutelas. Eu nasci em Guiratinga porque minha mãe era de Guiratinga. Meu pai conheceu a minha mãe em Guiratinga e tempos depois a minha mãe fugiu com meu pai. Naquela época fugia, né? Era complicado namorar, né? Era complicado namorar. Ainda mais um estrangeiro, não falava nada, né, da língua brasileira. Mas a minha mãe se encantou por ele. E aí, com a família revoltada, porque imagina, minha mãe deixou um noivado com alguém que a família toda conhecia para fugir com um desconhecido. Mas a minha mãe conta que ela se apaixonou por ele. E é apaixonada até hoje. Tem mais de 35 anos que meu pai faleceu e minha mãe ainda diz amar meu pai, né? Então, aí eu nasci em Guiratinga, a gente veio morar em Rondonópolis, depois nós fomos morar no Birro, na Inhuma, na Galileia, São José do Povo. Aí lá em São José do Povo, o meu pai ficou muito tempo sumido. E a gente achava que meu pai nem ia voltar mais. E minha mãe, coitada, com os filhos já pequenos, eu sou a mais velha, nós somos em 6 irmãos, e ela puxando enxada, né, na roça e plantando pra gente, para não deixar a gente passar fome. E a minha mãe tinha uma irmã mais velha, muito rica, que morava em Poxoréu. E essa irmã da minha mãe, a minha tia chamada Orosina, ela foi visitar minha mãe. Quando ela chegou lá, que ela viu o sofrimento da minha mãe, ela falou assim, Ana, me dá um dos seus meninos para me levar para Poxoréu, para eu ajudar você a criar, para dar escola.
E a minha mãe, como eu era mais velha, eu já estava, né, prestes a ir para a escola. Nessa época eu tinha 4 anos, mas é uma memória viva em mim. Eu sei de cada detalhe. Eu sei até o vestido, a cor do vestido, o modelinho do vestido que a minha mãe costurou na mão para poder a minha tia me levar embora. Então, eu tinha 4 anos quando essa minha tia teve em São José do Povo e me levou embora para Poxoréu. Foi essa família de tios quem me criou. Eu fiquei dos meus 4 anos até os 12 anos morando com eles, onde eu fui para a escola. Eu tive uma educação, né, uma educação de qualidade, uma educação escolar, porque eu estudei justamente na escola pública, mas era uma escola de freiras, que era uma escola que ainda tem até hoje em Poxoréu, chamada Centro Juvenil, e eram de congregação salesiana, e eu, irmã Ângela e padre Pedro. Então eu fui educada ali. Mas era algo muito difícil para mim, porque eu saí da minha casa, da casa da minha mãe, e junto com os meus irmãos, e era muito pobre, sabe? A gente não tinha banheiro, não tinha... Eu vi o vaso sanitário pela primeira vez quando eu fui morar nessa casa. Sentar à mesa, ter uma cama, colchão para dormir, sabe? Eu vi geladeira pela primeira vez... Coisas que eu nunca tinha visto, luz elétrica, que nem tinha ainda luz elétrica. Tudo mágico, tudo né? mágico. Lindo. Eu tive que aprender a viver no meio daquilo tudo. E foi muito difícil para mim. A minha tia só deixava eu ir para casa da minha mãe depois do Natal. Então eu passava Natal com a minha tia. No dia 26 de dezembro, ela me deixava aqui em Rondonópolis. Eu entrava no ônibus, ia para São José do Povo e ficava 30 dias com a minha mãe e com meus irmãos. Os primeiros dias eu achava muito estranho, porque assim, eu aprendi outro jeito, né? Eu aprendi claro, uma educação refinada. Imagina, sentar à mesa, usar o garfo e a faca, tomar banho no chuveiro, sabe? Muita coisa que lá em São José, na roça, a gente não tinha. Meus irmãos não possuíam isso. E quando eu chegava lá, eu achava tudo muito estranho. Então os meus irmãos também afastavam de mim. Mas depois de uma semana eu entrava na onda deles, uma desconhecida, né? Também, né? Aí eu já aprendia, eu desaprendia, né? Tudo, já ia brincar no meio do mato, e coisa de criança que mora, né, no sítio. E aí depois 30 dias eu tinha que retornar e era o sofrimento de novo. Aí minha tia falava assim: você não vai mais passar férias na casa da sua mãe, porque quando você vai lá, você desaprende tudo que aprendeu aqui, né? Mas eu acreditava que, na verdade, eu era muito mais feliz lá com a minha mãe, com meus irmãos, no meio do mato, não tendo nada, do que às vezes eu imagino que era lá, né? Porque eu tive que ser uma menina, uma criança educada. Mas aí eu desenvolvi outras coisas boas, né? Como essa questão de querer aprender, de querer ler. Eu sempre fui encantada com o mundo, com as histórias, porque como meu pai era árabe, meu pai era fugitivo de guerra do país, na Síria. E meu pai veio para o Brasil, né, em 1954. E eu nasci em 66. E quando meu pai vinha de viagem, que ele sentava com a gente, na nossa casa tinha uma mesa de madeira. Nós sentávamos em cima da mesa e meu pai no banco. A gente ficava altas horas com a lamparina ali e meu pai contando histórias de como era a terra dele, como eram os casamentos na Síria, quem era a família dele. Então eu me encantava com aquilo e eu tinha uma vontade tão grande de ler, porque eu queria ler sobre isso, sabe? Então, assim, eu acredito que nasceu aí a minha vontade de querer ler, de querer escrever. Eu nunca fui criança de brincar de boneca, eu não gostava de brincar de boneca, por incrível que pareça. Eu me lembro de bonecas que eu tinha e alguém, acho que se me estudar, vai falar que nem Freud dá conta. Mas eu pegava minhas bonecas, eu quebrava todas elas e enterrava. Eu arrancava a cabeça, as pernas, tudo. Porque eu gostava, de verdade, era de uma boneca de papel. Eu ganhei uma boneca de papel da minha mãe e ela era como se fosse um livro, o corpo dela era um livro. E tudo que você passava da página era um vestido diferente e uma historinha diferente. Eu gostava daquilo ali. As bonecas eu não gostava muito. E assim foi a minha infância.
Eu escrevia nos muros, gostava de escrever com carvão, mas hoje, quando eu penso, como foi isso para mim, como foi querer, sabe, aprender a ler, você vai estranhar. Mas eu vou te contar. Posso contar? É coisa assombrosa. Claro. Quando eu fui morar nessa casa dos meus tios, eu conheci uma mulher idosa chamada Edith. Essa mulher devia ter mais ou menos 80 anos quando eu cheguei nessa casa. Ela era a mãe do meu tio e ela veio da Bahia. Era uma negra chamada Edith e ela lia muito. Ela gostava de ler livros de faroeste. Existiam uns livros de faroeste chamado Tex. Sim. E ela lia muito Tex. E lá nessa casa tinha uma escadaria no fundo. E ela sentava, e eu sentava na frente dela, na escada, e ela lia. E ela falava assim pra mim, Maildinha, ela me chamava de Maildinha. Porque por incrível também, eu nunca meu nome Marildes não foi sempre Marildes. Eu tinha outro nome, sabia? Quando eu nasci, o meu pai me deu o nome de Mayudi. Um nome árabe, algo assim. Mayudi al-Mulaham. Que meu pai se chamava Mamidur al-Mulaham. É uma dificuldade tremenda para pronunciar, né? E aí, mas eu não me lembro quando ele me chamava de Mayudi. Quando eu fui morar lá, a minha mãe então me registrou. E na hora de fazer o registro, como meu pai não era naturalizado brasileiro, a minha mãe mudou o meu nome. Colocou Maildes. Maildes. Mas já aportuguesado, já, né? Depois, alguma coisa aconteceu com o meu registro. Eu era registrada lá no Vale Rico. Eu não sei o que aconteceu. Foi fazer um novo registro. No meio desse Maildes colocaram um R e ficou Marildes. Tirou o Al-Mulaham e eu fiquei só com Ferreira, que é o sobrenome da minha mãe. Então essa vó Edith, ela dizia assim pra mim, Maildinha, quando eu morrer, eu quero que você vai ler pra mim. Você promete que você vai ler pra mim todos os dias? E eu devia ter aí mais ou menos 5 anos. E eu falei, sim, vó, eu vou ler todos os dias. E eu morava numa casa no Pochorel, que a distância, eu morava numa esquina, na outra esquina, que hoje é uma praça, que tem lá em Pochorel, na Avenida Brasil, era um cemitério. Então, da casa que eu morava no cemitério era uma quadra de distância. E eu todos os dias, quando eu voltava, aí a avó Edith faleceu, e todos os dias, quando eu voltava da escola correndo para tirar o uniforme e ir para o cemitério sentar para ler para a avó Edith. Mas eu fico imaginando assim, eu com 5 anos, quem que me ensinou a ler tão bem para eu ler os livros de faroeste lá no túmulo da avó Edith? Então eu fiz isso muitos anos, né, de ler esses livros. Então eu acredito que aí nasceu o meu gosto para leitura, porque eu sou uma devoradora de livros. Acredito. E aí eu falo que o bom espírito da avó Edith acabou me ensinando a ler. Te inspirou, né? Porque quando eu fui para a escola, era assim, primeiro ano A, primeiro ano B e primeiro ano C. Eu fui para o primeiro ano A. Quando eu cheguei no primeiro ano A, eu fiquei 2 dias. E aí as irmãs disseram, mas essa menina já sabe ler e escrever, ela não pode ficar no primeiro ano A. Nós vamos passar ela para o primeiro ano B. Lá no primeiro ano B, também não deu para eu ficar, porque eu sabia ler, escrever e fazer as 4 operações. No primeiro ano meu de escola, eu passei por 3 fases do primeiro ano. Primeiro ano A, o B, aí eu fui para o C, que era o chamado primeiro ano adiantado, que depois já ia para o segundo ano. Então, por isso que eu digo que antes de eu ir para a escola, eu já fui sabendo ler, escrever e as 4 operações de matemática. E a avó Edith foi a estimuladora, a incentivadora disso, né? Então, até hoje, eu tenho essas recordações, assim, dos meus 4, 5 anos, como que foi isso, e que até hoje é tão, assim, tão forte na minha vida, sabe? Lembranças maravilhosas de como foi a minha infância. Por isso que eu digo que, mesmo sendo muito pobre, né, saindo de onde eu saí,
eu digo que eu tive uma infância muito feliz, sabe? Eu vivi ao lado de pessoas maravilhosas que me ensinaram muita coisa. Claro que eu tinha meus medos, que eu tinha meus traumas. Denilson, à noite eu andava, eu não olhava para trás. Eu tinha medo de olhar para trás porque eu achava que sempre tinha alguém que andava atrás de mim. Sabe? Eu imaginava, a minha imaginação sempre foi muito fértil. Eu achava que alguém andava atrás de mim, então eu não olhava para trás para não ver esse alguém andando atrás de mim. Mas isso era coisa de criança, dos medos, né? Sim. Medo do escuro, medo de dormir sozinha, porque da minha mãe sempre foi muito cuidadosa, né? O tempo que eu morei junto, minha mãe colocava os filhos todos para dormir junto com ela, tudo ali aconchegando. De repente eu vou morar numa casa que eu tenho que dormir num quarto sozinha. Então, esse medo, né? É natural desenvolver um certo medo, né? Mas eu acho que até hoje eu tenho medo de escuro, não durmo no escuro. Eu tenho medo do escuro, né? Não gosto de escuro. Eu sempre tenho que ter uma luzinha, eu preciso enxergar. Então, não é só a senhora, né? Não, claro. Eu creio que não. Mas eu digo assim, do que é essa infância que trouxe, né, para minha fase adulta? Mas eu tenho boas lembranças, eu sou muito feliz. Poxoréu para mim é um lugar... meus tios já morreram, tanto a minha tia quanto meu tio, meus parentes já não moram lá mais, mas todas as vezes que eu sinto uma saudade grande da minha infância, eu volto no Poxoréu. Eu vou lá, eu passo de frente à casa que eu me criei, eu vou na escola que eu estudei, no Centro Juvenil, vou lá na praça e subo no coreto da Igreja São João Batista. O cemitério já não é mais o mesmo, né? Que hoje lá é uma praça. Depois, na volta, eu passo no cemitério da cidade, vou lá, deixo uma flor no túmulo dos meus tios e venho embora. Parece que é como se eu precisasse renovar o meu... Mas Poxoréu, de uma certa forma, é uma viagem no tempo, né? Que é uma cidade que alterou pouco a paisagem dela. As casas são as mesmas de muito tempo atrás. Né? Quando você vai no centro, né? É tudo muito antigo, ainda é da minha época de criança, né? Ainda é da minha época... Aquelas ruas, Avenida Brasil, Avenida Pará, uma rua muito, muito engraçada que tem em Poxoréu chamada Rua Bahia, que é apelidado de Quebra-Copo, que é o antigo, era a zona, né? Prostíbulo da cidade. A prostituição era muito forte. Quando o garimpo em Poxoréu entrou em decadência, que acabou essa fama da avenida, da Rua Quebra-Copos, é que veio abrir aqui a primeira zona na cidade de Rondonópolis, que é ali abaixo na Rua Rosa Bororo, por ali. São todos os descendentes dali. O pessoal sabe pouco a respeito disso, mas Rondonópolis, de uma certa forma, descende de Gratinga, né? Aquele garimpo Caçununga, sim. Muita gente... Eu lembro da história do mestre Marinho Franco, que era garimpeiro lá e tinha essa vocação musical e coisa. Ele veio para cá porque a família dele não queria ir com ele para Cuiabá, mais para frente, coisa assim. Então, muito de... Poxoréu era maior que Rondonópolis por muito tempo. Mas município de Poxoréu. Sim. Nós éramos município na década de 50 que foi emancipado politicamente, né? Mas nós éramos município. Você imaginar que uma cidade como Rondonópolis nos dias atuais, um dia ela foi município de Poxoréu e acabou que Poxoréu não avançou tanto quanto, né? Por ter sido uma cidade primeira. Eu acho que tem a ver com a localização geográfica, certeza, né? Com certeza. Até porque a gente fala que os antigos de Poxoréu falam que o culpado disso tudo é Primavera, né? Que abriu ali logo adiante e... Acabou chamando a atenção toda, né? Até por conta da característica, porque Poxoréu, Alto Coité é região de garimpo, né? É de muito garimpo. Você vê que a cidade é dentro da... Né, o próprio tempo acabou superando a cidade, né? Hoje eu cheguei a trabalhar em Primavera do Leste uma grande quantidade de gente, de jovens, mas adultos no geral, de Poxoréu trabalham em Primavera do Leste, inclusive, né? É o centro atrator que atrai o pessoal dessa região. E sem falar, Denilson, que de Poxoréu saíram grandes homens e mulheres, sabia? Muita gente, que assim, os baianos foram... Quem fundou Poxoréu foram baianos. E esses baianos, né, trabalhando nas fazendas, nos garimpos, nas dragas, eles conseguiram juntar dinheiro para mandar os filhos estudarem fora. Sim. Então, esses filhos que foram estudar fora, eles se tornaram médicos, bons advogados. Então, assim, Poxoréu e Guiratinga são cidades que formaram muitos homens e mulheres. Sim, eu me lembro, por exemplo, um negócio que hoje em dia seria impraticável, imagino.
Pochorel já elegeu senador da República, sim, né? Sim. Antes de Rondonópolis se destacar na política estadual, Pochorel era um grande centro político, acho que muito por conta dessa situação cultural aí, de que o pessoal mais antigo investiu, teve capacidade financeira para isso, inclusive, né? E Rondonópolis? Que momento que surge Rondonópolis nessa história? Então, Rondonópolis, ela é de muito tempo, né? Rondonópolis, assim, só para dizer, eu sou historiadora, tá vendo como as minhas raízes me deram a vontade de... Aquela menina curiosa acabou acabou... se tornando uma historiadora, né? Uma das minhas graduações é em História, formei História pela UFMT, e justamente eu sempre me interessei em estudar Rondonópolis, a história de Rondonópolis. Eu estudei e pesquisei Rondonópolis para minha graduação, para minha pós-graduação, para o mestrado, tudo foi contando sobre Rondonópolis. Rondonópolis, ela se remonta desde a década de 20, né? Mas, na verdade, ela só veio aparecer na década de 40 a 50. 50, quando vem a emancipação política, e aí Rondonópolis deixa de ser município de Pochorel, né? E passa a ter autonomia política e econômica. Então, Rondonópolis é uma menina ainda, né? Vamos dizer assim, é muito nova dentro desse contexto político. Mas ela remonta desses homens e mulheres, de goianos, de paulistas, de mineiros. Foram esses homens de árabe, porque por que eu quis tanto, quando eu fui para o mestrado, justamente fazer essa pesquisa? Porque nós temos historiadores em Rondonópolis que escreveram boas obras, mas eles deixaram de fora os árabes, eu quis mostrar que os árabes, eles contribuíram para o desenvolvimento econômico e financeiro sem dúvida da cidade. Porque justamente esses mascates que andavam, né, faziam Guiratinga, Itiquira, Pochorel, Alto Coité, eles não tinham mais o auge do garimpo. E aí, quando esse garimpo ele começa a entrar em decadência, nós estamos falando também de Tesouro, nós estamos falando daquela outra região, Diamantino e tantos outros, eles começam a vir para Rondonópolis. O mascate fecha a sua mala e abre uma lojinha. Correto. Então, aquele tecido que ele carregava na mala, agora ele coloca pendurado na porta da lojinha, ali na Avenida Marechal Rondon, da Otávio Pitaluga, não em direção, da Otávio Pitaluga para trás, para a ponte, não Sim. da Otávio Pitaluga para a Praça dos Carreiros. Porque nessa década de 40 a 50, Rondonópolis, ou seja, a Avenida Marechal Rondon e a Avenida Amazonas, ela só ia até a Otávio Pitaluga. Dali para trás. Era mais próximo daquele delta ali do Rio Vermelho com Ararial, né? O pessoal precisava de água, né? Então não tinha água encanada. Até por conta da balsa também, sim, né? Que era um dos principais meios de se comunicar, de chegar mercadoria na cidade, coisa assim, né? Tudo começou muito, por isso que eu fiz essa valorização ao povo árabe, porque assim, existia um homem em Rondonópolis chamado José Turquinho. Sim. José Salmerhans. Esse homem, ele não morava aqui. Ele trabalhava em Campo Grande, ele transportava querosene e sal para as fazendas, porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começou a faltar querosene e sal. E as fazendas aqui do Itiquira, que não falava Itiquira, né? Essas fazendas nessa região aí do Itiquira, começou a faltar o sal e o querosene. E aí, era ele que trazia, que transportava o querosene, no caso, era a energia elétrica da época, né? E aí ele começou a vir para essa região. Daí ele veio um dia que atravessou a balsa e ele viu tudo isso aqui e ele sentiu que aqui a coisa ia melhorar, né? Ia ter futuro, ia ter progresso. Nós temos dois grandes homens que colaboraram para tudo isso, Denilson. Nós temos o José Salmerhans, financeiramente, né, ele tinha uma visão, tanto que, né, ele deixou um grande legado para a cidade de Rondonópolis, é uma história linda. O bairro Monte Líbano, por exemplo, tem a ver com isso, né, com o Líbano, um país árabe, né. A Médici, a Avenida Médici, a Presidente Médici, aquela avenida foi planejada por ele. Ele imaginava uma cidade, da Médici para trás seria Rondonópolis.
da Médici subindo para cá, seria a cidade Salmen que ele tanto sonhava. Ele queria uma outra cidade. Ele dizia que ele ia construir uma outra cidade. Hoje a região se chama Cidade Salmen. Tudo bem que não deu certo, justamente porque na década de 50 assume um governo chamado Fernando Corrêa da Costa, que era o governador do estado de Mato Grosso, e ele instituiu no Mato Grosso a primeira lei de terras de Mato Grosso, porque até então não existia lei de terras. Todas as terras da cidade de Rondonópolis hoje, que nós chamamos hoje, eram terras devolutas, sim, terras que pertenciam ao Estado. E o José Turquinho, o José Sobrinho, ele loteava as terras devolutas. Quando criou a lei de terras, foi justamente na década de 50, quando ele começa a dividir a Médici para cima em lotes para vender. E aí o governo acabou com a graça do José Salmen Hanzi, porque as terras pertenciam ao Estado, eram terras devolutas. Mas esse homem, ele disse, né, tudo bem, eu não vou construir a cidade, eu estou falando agora, traduzindo com minhas palavras, eu não terei uma cidade Salmen, mas um dia ela será reconhecida. Tanto que a rodoviária ficou, vamos dizer assim, na cidade de Rondonópolis, né, onde sim, nós chamamos a antiga rodoviária. Ele falou, um dia a rodoviária virá para a cidade Salmen. Quem é que doou a terra? Quem que doou aquele pedaço de chão todinho para a prefeitura para construir a rodoviária? Era um visionário, né? Foi a família do José Salmen Hanzi depois da morte dele. Quer dizer, o cara sonhou, né? Mas a rodoviária um dia vai chegar aqui. E chegou de fato. De fato chegou. A senhora parou um pouco na sua cronologia, linha do tempo da sua história, em Poxoréu, na adolescência mais ou menos. O que acontece daí para frente? O que a senhora fez? Ficou em Poxoréu muito tempo ainda? Não, eu fiquei em Poxoréu dos 4 anos até os 12. Certo. Quando eu tinha 12 anos, então eu já era uma adolescente. Minha mãe e minha família ainda moravam em São José do Povo. Eu já tinha os 5 irmãos, né? 6 comigo. E um dia, aí quando eu fui passar férias, eu vi a minha mãe e os meus irmãos. E eu percebi que a minha mãe precisava de mim. Eu precisava ajudar minha mãe a criar aqueles meninos. Correto. E eu decidi que eu não queria mais voltar. Então eu disse para minha mãe, mãe, eu não quero mais voltar, eu quero ficar aqui com a senhora. E aí, isso em 1978. Em 1978, a minha mãe então, 78, 79, a minha mãe disse, mas então nós vamos embora. Nós precisamos mudar para Rondonópolis porque os meninos precisam estudar. Isso foi uma das grandes causas do crescimento populacional de Rondonópolis, né? O povo da região começou a vir para cá porque chegaram as irmãs, né? Começaram a montar a Escola Sagrada Coração de Jesus por obra do bispo Dom Vonibaldo, né? Sim. Que também é outra pessoa importantíssima na história. Quando eu disse duas, eu acabei não falando do Dom Vonibaldo, mas ele era muito visionário também. Muito, muito. E ele realmente, eu acho assim que o adensamento populacional e a valorização do vilarejo, que era Rondonópolis, se deu a partir definitivamente da instalação da escola. Aí sim, o povo falou, opa, onde tem escola tem futuro. Então aí, como o caso da tua família, o pessoal começou a vir para cá e começou a ficar, inclusive, né? Que é um outro fato interessante. Na minha graduação em História, eu escrevi sobre Dom Vonibaldo. O título desse trabalho se chama O Tripé. Porque o Dom Vonibaldo, ele tinha uma visão futurista. Ele pensava que o homem, que um cidadão, ele não podia antes ir para a igreja sem antes aprender a ler e escrever para não ser bitolado. Porque Dom Vonibaldo, ele é um fugitivo da Alemanha na época de Hitler. Então, essa ideia de que nós não deveríamos ser bitolados foi Dom Vonibaldo quem trouxe. Então, se você for buscar na história, o que Dom Vonibaldo fez? Você não estudar, você acaba virando fascista, nazista, né? Antes de construir a igreja matriz, vamos construir a Escola Sagrado Coração de Jesus e ao lado dela, sim, a matriz. Aí a Escola Sagrado já era uma escola para mulheres, mas e os homens? Aí ele pensou
na escola La Salle. Eu tenho uma carta do Dom Vonibaldo, quando ele escreve, contando para os irmãos laçalistas no Rio Grande do Sul, como que era o terreno. Na verdade, ele omitiu, porque ali era uma cratera. E aí ele dizia que o terreno era uma maravilha, plano, que era uma construção. E aí conseguiu construir a escola La Salle para homens ali. Mas o que ele fez? De frente à escola La Salle, ele pensou na profissionalização desses estudantes, quando ele trouxe as obras Kolbig para Rondonópolis. E agora, por último, então, nós precisamos ter a igreja. O que o Dom Vonibaldo fez? Aquela rua, avenida Dom Pedro, a Dom Pedro é a que vem ou a que desce? É a que vem. A que vem. A Dom Pedro, ela não ia ficar daquele jeito, ela não ia encerrar na igreja Santa Cruz, ela ia passar direto. O que ele fez? Ele então tinha construído uma igreja de palha ali, um barraco, porque ele imaginava o seguinte: se essa rua cortar aqui direto, não vai ter sentido. Então ele pegou, ele fez um motim ali naquele local onde é a igreja Santa Cruz hoje, que era de palha. Ele disse, sabe por quê? Porque no futuro, todos aqueles que subirem esta rua, que era um trieiro, sim, vai ter que olhar, vai ter que pensar na sua fé. E não é? Sim. Que quando alguém sobe a Dom Pedro, quando ela chega no sinal, ela tem que parar e olhar para a igreja. Em algum todo momento, católico benze o corpo naquele momento. Em algum momento você vai pensar em Deus, de uma maneira ou outra. Então, imagine o que seria. E aí foi uma grande briga, porque ele brigou por tudo aquilo. Então, imagine, olha aí, estava a escola, o trabalho e a igreja. Depois, ele pensou nos homens e meninos e meninas do campo, da zona rural. Porque nós estamos falando da região do Piqui, da região do Macaco, daquela região da Mata Grande. Foi quando ele, então, pensou na criação da Escola São José Operário. Construiu a escola para esses meninos da zona rural e depois criou a igreja. E por último ele desceu, que foi para a escola Santo Antônio. E no meio da construção da escola Santo Antônio, então ele é atropelado, ele sofre um acidente aqui em Rondonópolis e é levado para a Alemanha, e depois ele vai morrer tempos depois na Alemanha. Então, a visão, né, da cidade de Rondonópolis dentro desse tripé, por isso que eu dei o nome do tripé: a educação, o trabalho e a igreja. Então, a visão hoje, primeiro você vai evangelizar para depois ir para a escola? Não, primeiro vamos aprender a ler e escrever para depois ser evangelizado, para que a gente possa ter a nossa opinião, para que a gente não entre no discurso construído dos outros que acham que sabem. Essa é a ideia que o Dom Vonibaldo tinha. E você vê que coisa maravilhosa, né? A cidade jamais teria a importância, a envergadura que tem sem essas escolas. E é claro também, sem essa... Não tem como menosprezar a questão das igrejas. Sim. Era um fator civilizatório, né? Era uma coisa muito importante. Hoje, muita gente dá importância menor. Até vai na igreja, tudo, mas dá uma importância menor para essa coisa. Mas naquele momento, civilizava as pessoas, né? Acalmava o espírito. Porque o homem era pouco mais do que um animal no meio da mata, com tanta dificuldade, né? Tanto perigo. Então tinha que ser bruto. Quem dava essa amansada no espírito era a igreja, né? Então é isso que eu falo. As pessoas são grandes e elas permanecem. Muita gente que vem só com o intuito de pegar para si acaba sendo esquecido pela história. Mas essas pessoas, elas perduram. Eu vejo, por exemplo, hoje a importância que o Padre Lothar teve para a criação da Vila Operária e no contexto da cidade no geral. Que é outra pessoa que diz a mesma coisa. Você precisa alimentar o espírito. Ele usa muito isso, usou durante a vida inteira. Você precisa alimentar o espírito, mas você precisa também alimentar o corpo. Então, o cidadão não é só uma ovelha para ser catequizada, para ser levada para a igreja. Ela também tem necessidade, ela também é um ser social. Ela precisa entender esse contexto, saber qual é o seu lugar nessa sociedade para poder lutar por melhorias. O Padre Lothar foi um cara que teve uma história extraordinária. Antes dos governos construírem casas populares, o Padre Lothar fazia casas populares para a população, em números grandiosos. Hoje em dia você pega 3.000 casas e poucas que ele fez, parece pouca coisa, porque teve Minha Casa Minha Vida aí recentemente. Mas num contexto em que Rondonópolis tinha 25, 30, 40 mil moradores, 2.000, 3.000 casas era uma coisa extraordinária. Era um programa gigantesco, né?
E isso provocando essa coisa do fator social, porque as casas, ele não entregava a casa pronta. Ele te doava o material, ele te doava o terreno, mas a casa era construída pela comunidade. Então, assim, havia esse espírito de fraternidade, que é uma coisa extremamente cristã, né? A gente se reunia, a gente orava, a gente comia junto, a gente construía as nossas casas juntas. Eu não vou te dar o peixe, eu vou te dar a vara para pescar. Sim, então, mas talvez o primeiro peixe até te dê. Sim. Mas dentro dessa perspectiva, ó, tá vendo aquele teu amigo ali, ó? Você vai comer o teu peixe aqui, mas depois você vai ter que ajudar ele com o peixe dele e daí para frente. Então, o encadeamento de fraternidade, de consciência social que ele criou foi um negócio extraordinário. E quem trouxe Padre Luta para cá foi Dom Vanibaldo. Tá vendo a importância? Até hoje, esse padre faz escola. Eu costumo dizer, eu sou um tipo de cristão que eu não sou religioso. Eu sou seguidor de Cristo. Um homem maravilhoso, um líder, um cara que deixava os templos para ficar entre o povo. Coisa fantástica, um visionário. Tanto que não denomina de nenhuma religião, né? Nada. Você pode ler a Bíblia, o Novo Testamento de ponta a ponta, que não fala de religião. Sim. Fala da união, né? Fala da união. A religião já entrou como uma organização de poder. posteriormente, sim, né? Com certeza. E Rondonópolis, quando que a senhora vem para Rondonópolis? Então voltando. Rondonópolis, então, a minha mãe decide vir embora para cá. Juntamos a nossa mudança, que só tinha prateleiras de madeira, cama de pau. Algumas roupas. E algumas roupas e um cachorro. O cachorro é fundamental, né? Um dia de chuva, chegamos aqui em Rondonópolis e fomos morar de aluguel numa única peça, uma casinha. Era uma casa grande que alugavam vários quartos. Ali na Pedro Ferreira, esquina com a Avenida Amazonas, por ali. Onde era bem de frente o antigo pátio. Sim, pátio da prefeitura. Ali minha mãe dividia esse quarto com mais 6 filhos e meu pai quando aparecia de vez em quando. Que ainda estava na vida de Mascate. Isso foi quando? Isso foi em 1978 para 79. Era muito poeirento ali ainda? Era, tudo. Era mais no centro que era mais poeirento, era mais pro centro, mas ali também era... Era, eu me lembro que a feira era ali, naquela onde é a Rio Branco, na Dom Pedro II ali, mais ou menos do lado onde da hoje Praça dos Carreiros. É Agroboi. Isso, ali era a feira. Então, no dia de feira, a gente trabalhava, eu trabalhava, e meus irmãos também, de carregar sacola. A gente ganhava o dinheirinho na feira carregando sacola. Mas como eu era mais velha, o que a minha mãe fez? A minha mãe me colocou na escola, todos os meus irmãos que estavam na idade escolar, minha mãe colocou todo mundo na escola. A minha mãe arrumou um trabalho na prefeitura, minha mãe trabalhava de fazer faxina na biblioteca municipal e eu fui trabalhar de empregada doméstica numa casa de uma japonesa. Esses dias eu abri as redes sociais, vi a foto dela e falei, nossa, ela tinha falecido. Aos 12 anos eu trabalhei na casa dessa mulher. Eu me lembro que eu ganhava, a casa dela era de frente à praça, que é hoje a Praça dos Carreiros. Eles tinham uma frutaria que é ali mais ou menos, também de frente à Praça dos Carreiros, mas na Avenida Amazonas. Era ali a frutaria do japonês. Eu me lembro mais ou menos. Então, sabe quanto eu ganhava nessa casa? Lá eu limpava a casa, lavava a louça, era 400 cruzeiros. E o aluguel desse quarto era 400 cruzeiros. Seria o equivalente a quanto, mais ou menos, hoje? Não sei. Não consigo fazer essa conversão de uns valores. R$500, mais Acho ou que menos. Sim. Mas eu recebia meu pagamento, eu entregava para minha mãe. Então foi a forma que eu encontrei de contribuir com a minha mãe, né? Porque, imagina, minha mãe criando aqueles filhos sozinhos. Depois, dali, nós mudamos para uma outra casa maior, de 2 peças, ali perto do Bar do Aldo, por ali. Ali eu passei boa parte da minha infância, quer dizer, já da minha adolescência. Aí eu fui trabalhar num outro lugar, num supermercado. Mas eu nunca deixei de estudar, né?
Então, aquele sonho de ser professora que me despertou lá na infância, na minha adolescência e depois já na minha fase de juventude, eu tive que fazer isso ficar adormecido. Porque as condições financeiras, eu tinha que trabalhar durante o dia. De manhã eu trabalhava de empregada doméstica, à tarde eu ia para a escola, à noite eu trabalhava de babá para poder ajudar minha mãe a criar meus irmãos. Então, assim, eu sendo a mais velha, né? Então, eu adormeci tudo isso. E só depois, quando eu tive 20 anos, com 22 anos, é que eu retornei e retomei aquilo que eu planejava para o meu futuro e para a minha profissão, que era de ser professora. E como é que foi? Estudou esse tempo todo no Sagrado? Estudei no Sagrado. Olha, eu me casei muito cedo. Eu casei, eu tinha 16 para 17 anos. E eu casei, construí minha família, mas eu parei no tempo. Né? Parei no tempo. Quando eu despertei para tudo isso, né, de olhar para a mulher que eu estava e se era só aquilo, e que eu descobri que eu queria muito mais. Eu queria ser diferente. Foi quando eu, então, fui terminar. Eu estava terminando o meu 2º grau. Só que para ser professora tinha que fazer magistério. Então eu já tinha 2º grau, que era o propedêutico. Só que o propedêutico não me levava a ser professora. Aí eu me matriculei na Escola Sagrado para poder fazer magistério e ser professora. Ali eu estudei durante 4 anos, não foi fácil, porque eu já trabalhava, né? Aí eu já estava trabalhando na prefeitura, não como concursada, mas naquela época a gente trabalhava de carteira assinada, a prefeitura, né, contratava a gente em regime CLT. O meu primeiro emprego na prefeitura foi de merendeira na escola, numa creche. E essa descoberta do que eu queria de fato para minha vida, que me levou a estudar na Escola Sagrado, é porque eu era merendeira da escola, merendeira da creche. Eu trabalhava ali naquela creche, eu fazia merenda sozinha, eu limpava o chão e eu via a professora dando aula. E eu pensava assim, eu quero ser professora também. É isso que eu quero fazer da vida. É isso que eu quero. Mas para isso eu tinha que estudar. Então eu trabalhava o dia todo e à noite eu saía do bairro que eu morava, ali no Jardim Brasília, e ia a pé para a Escola Sagrado e estudava até das 19 a aula ia até às 23 horas, às 11 da noite. Eu estudava. Os primeiros meses na Escola Sagrado eu não tinha nem cadeira para sentar, porque a irmã Gema era a diretora da escola e ela disse, mas não tem cadeira. Não tem cadeira, porque quando eu comecei já tinha iniciado. Quando eu fui para a Escola Sagrada, as aulas já haviam iniciado. Eu falei, irmã, mas eu quero estudar, eu quero ser professora. Mas eu não tenho perigo, eu sento no chão. E eu tive que assinar um documento que eu tinha ciência daquilo. Até que um dia alguém desistiu e sobrou uma carteira para eu sentar. Então eu estudei, eu levei com seriedade tudo aquilo, os 4 anos de Sagrado. Quando eu terminei, que eu recebi meu diploma, eu estava habilitada a ser professora da 1ª à 4ª série nas disciplinas de matemática, língua portuguesa e ciências naturais. E aí eu fui pela primeira vez eu fui para a sala de aula. Começou a sentir a realização. Mas era muito engraçado porque eu trabalhava, aí eu já não era mais faxineira e nem a merendeira. Eu era a professora, né? Eu comecei, aí fui dar aula, eu dava aula. Aí abriu o primeiro concurso da prefeitura, mas como o primeiro concurso foi muito concorrido, que foi em 1990, eu ainda não quis fazer para professora. Eu fiquei temerosa de fazer. E eu falei, eu preciso ter uma estabilidade. E aí eu fui dar aula, né, no estado, mas de contrato. E aí eu prestei concurso para auxiliar de serviço diverso na prefeitura, na área da saúde. Então, de manhã, eu trabalhava de faxineira, de serviço diverso no Centro de Saúde São Francisco, pela prefeitura. À tarde, eu dava aula, já no estado. E aí, à noite, eu já estava na universidade. E eu era mãe, esposa e dona de casa.
Então, assim comecei, né? Depois eu me lembro que o primeiro concurso que o Estado abriu, eu fiz para professora e passei. Então eu já era concursada como professora no Estado e trabalhava na saúde. Na saúde, de serviço diverso, eu trabalhei por mais de 9 anos, até que surgiu outro concurso no município, eu fiz para outro cargo, passei, saí de lá do São Francisco e já fui trabalhar dentro da Secretaria de Saúde. Então, assim, quando as pessoas me perguntam qual é a sua ligação com a educação e com a saúde, é muito forte para mim. Porque tudo que eu pensei de profissão na minha vida, eu escolhi. Eu escolhi ser professora e comecei limpando o chão e fazendo merenda com muito orgulho. Eu escolhi ser uma estudiosa da saúde, estudiosa do Sistema Único de Saúde, não foi sendo secretária de saúde ou trabalhando na gestão do SUS, foi justamente limpando o chão de uma unidade de saúde e imaginando como é que as pessoas poderiam ser tratadas. Ali eu decidi que eu queria estudar o Sistema Único de Saúde, tanto que me tornei uma grande estudiosa. Tempos mais tarde eu me tornei palestrante do Sistema Único de Saúde, contribuí, né, com o Ministério da Saúde naquilo que se chama de humanização do sistema de saúde, porque era isso que eu imaginava de saúde. Então a saúde e a educação para mim são dois grandes pilares que eu acredito e que eu sustento, sabe? Porque eu quis estudar dentre eles. Eu quero retomar uma coisinha aqui. A senhora falou, no momento eu me caso, coisa assim. Quem era essa pessoa? Então, eu me casei com um homem que é o pai dos meus filhos, chamado Milton. E foi o primeiro namorado que tive. E ele mais velho que eu. Se hoje eu tenho 56, ele tá com 66. E era uma menina, né? Vamos dizer, uma jovem. Não, porque esse homem era um homem moderno para a época dele. Ele te permitiu estudar. Isso era Ou me conta, como é que foi isso? Não era bem assim. Não era bem assim, não. Então. Havia sim as proibições, né? Porque eu sempre fui. A minha cabeça, ela sempre foi além do meu tempo. Com certeza. Para você ter uma ideia, eu lia muito, eu sou muito romântica. Pode não parecer. Quem me olha acha que eu sou uma mulher extremamente durona. Acha que eu sou assim, sabe, durona. Mas eu não sou. Sabia que eu sou uma manteiga derretida? Sabia que eu sou extremamente romântica? Eu sou sonhadora, eu acredito no amor, eu acredito na felicidade. Nas boas intenções. Nas boas intenções, por isso que já quebrei a cara várias vezes, porque acho que as pessoas, sabe, elas merecem segunda chance, coisas assim. Hoje eu sou cautelosa. Às vezes eu finjo um pouco uma acreditar. Otimista experiente. Experiente. Né? Mas eu lia muito, sabe, uns romances que tinha, que não sei se é do seu tempo, chamada Júlia, Bianca, Sabrina. Eu cheguei a ver isso. Os príncipes encantados. Todo homem pobre ficava rico e toda menina pobre também casava. Sofria, mas daí a pouco arrumava um príncipe encantado, né? Esse era o amor que eu acreditava. O amor romântico. O amor mesmo. romântico. Mas assim, eu fiquei casada durante 17 anos, né, com o pai dos meus filhos, com esse homem, o qual me casei em 1982, dia 3 de setembro de 1982, eu me casei com ele. E não foi fácil, né? Não foi fácil porque eu também sei o que eu sou. Eu tenho um gênio também difícil. Eu não nasci para ser mandada. Não gosto que mandem em mim, né? Eu sou uma aquariana nata. Mas eu dei conta, né? Eu fui sim uma boa esposa, uma mãe, uma dona de casa. Mas ele pela criação dele, pela educação dele que teve, né, de que a mulher nasceu para ser dona de casa, para ser boa esposa, boa mãe, essa coisa do estudar para ele foi complicado, para ele quando eu entrei na universidade. Para você ter uma ideia, nós fizemos um combinado de que eu disse para ele que para eu ser professora eu só precisava fazer o magistério na escola sagrada, só isso. E aí eu fui.
a universidade não estava nos planos, não era para entrar nos planos. Eu prestei vestibular naquela época, vestibular era coisa do outro mundo, Denilson. Você não tem noção do que era para vestibular. Rico e não era, digamos assim, para uma mulher casada, né? Mãe de família. Eu prestei vestibular. Hoje ainda é muito assim, imagina escondido, 30, 40 anos atrás. Escondido. Eu falei, eu vou prestar o vestibular escondido. E quando eu vi meu nome, porque naquela época a lista dos aprovados saía no jornal. Nossa. No jornal. Quando eu vi os aprovados e eu estava no meu nome era o primeiro da lista dos aprovados do vestibular para a História da Universidade Federal de Mato Grosso, eu fiquei desesperada. Falei, e agora? Como é que eu vou contar, né? Então, assim, eu fui para o enfrentamento. Eu disse, passei e vou estudar. E aí, né, começaram todas as crises, todas as dificuldades, as brigas, as insegurança, né? A insegurança. Foi muita coisa, eu tive que aprender a conciliar muita coisa, eu tive que aprender a conciliar trabalhando de manhã, trabalhando à tarde, fazendo a faculdade à noite, sendo mãe, cozinhando, lavando, passando, cuidando do marido, cuidando dos filhos. Era uma carga muito grande e assim, as coisas foram muito difíceis, né? Foi muito difícil o relacionamento e eu entendi que a gente dentro de um relacionamento você não pode perder o respeito, né? Quando o respeito ele começa a ruir, significa que alguém tem que tomar uma iniciativa. E a minha iniciativa é porque eu queria mais, eu queria avançar muito mais, né? Eu queria mais. O que é, Marildes? Se você me perguntasse o que é esse mais que você queria? Eu digo sempre assim que eu queria mais, eu queria ser gente diferente, eu queria estudar mais, eu queria, sabe, ir para a universidade ser professora, eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, eu queria conhecer o mundo. E dentro daquelas 4 paredes do casamento, eu não ia conhecer o mundo, né? Então eu vivi ali ao lado dele durante 17 anos, é o pai dos meus filhos, foi um grande marido ali, né? No sentido marido e pai dos filhos. Só não me compreendia, não compreendia o mundo que eu queria, não compreendia que eu queria bater asas e que para bater asas eu não precisava sair do ninho que era o casamento. Eu podia bater asas e permanecer ali, mas isso não foi possível. Então eu tive que coincidentemente ontem eu me lembrei disso, porque foi num dia que nem era ainda instituído o Dia da Consciência Negra, mas foi num 20 de novembro de 1999, quando eu levantei, quando eu voei do ninho. Eu saí, né, de casa, a gente já tinha uma casa, a gente já tinha uma vida estabilizada, ele sempre muito trabalhador, os meninos adolescentes, e eu decidi que eu não ficaria mais. Eu terminei os 4 anos da faculdade, ainda faltava a colação de grau, então eu colei grau no ano seguinte, acho que no mês de fevereiro do ano seguinte, de 2000, dia 20 de novembro de 1999, era um sábado. Eu então saí, né, porque foi a opção que ele me deu. Ele disse que ele não divorciaria, não tinha divórcio, não tinha separação. Naquela época a gente não falava divórcio, ele falava desquite, né? Não tinha isso. Se você deseja, então você que vai ter que sair. Porque ele acreditava assim que eu saindo e vivendo uma vida difícil, eu retornaria. Com certeza. Né? Foi o que eu imaginei mesmo. E eu aluguei uma casa, me lembro, até hoje eu guardo o toquinho, né, do comprovante. Eu saí de uma casa que eu e ele construímos, uma casa de 10 peças. A gente tinha carro, tinha tudo, e eu fui morar de aluguel numa meia água de 3 peças que não tinha nada lá dentro, porque eu levei os 2 meninos e a mala de roupa e os livros, porque os livros era o motivo. E os livros você pode levar. E eu fui morar ali com os meus filhos e eu nunca voltei. Eu nunca voltei naquela casa para nada. Nem para buscar minhas roupas, nem para buscar os móveis, nem para nada. Nada. Eu fui viver, né? Sofri muito, não foi fácil.
Tudo que você imaginar de dificuldades, eu passei. Eu não aconselho ninguém, sabe, a separação. Mas foi uma decisão que eu tomei. Ele não queria, mas eu imaginava que para eu mudar a minha vida, de ser aquilo que eu acreditava que eu queria ser, eu tinha que sair. Eu trabalhava muito, eu trabalhava 2 períodos, eu estudava. Depois que eu terminei a faculdade, aí eu trabalhava 3 períodos, já sendo professora, servidora da Secretaria de Saúde. E eu tive que deixar meus filhos adolescentes sozinhos por muito tempo. Eu já era concursada da prefeitura, mas o que eu ganhava ainda não era suficiente para tudo que eu tinha que fazer, de pagar aluguel, a água, a luz, a comida dos filhos, muita coisa, sabe? Aconteceu. Tinha material escolar, roupa, tudo, né? Também tive que pagar uma pensão alimentícia para ele, porque eu era concursada e ele era trabalhador autônomo. E sendo autônomo, ele acabou ficando muito depressivo. E aí a justiça determinou, né, que eu tinha que ajudá-lo. Tudo isso eu fiz. E eu sempre honrei meus compromissos. Mas, assim, eu deixei muito a desejar, enquanto mãe, muito presente, né? Meus filhos ficavam muito tempo sozinhos. Não dava para fazer tudo, né, vereadora? Eu saía à noite para dar aula. Eu dizia para eles, eu deixava trancados, né? 2 adolescentes, 2 meninos, e assim foi durante muitos anos. Sofri muita coisa, né? Tive meu filho que, nessa solidão de família, ele, né, encontrou algo que a gente fala, né? Quando a gente não tá com os olhos, o pai e a mãe não tá com os olhos em cima, o mundo enxerga. Meu filho enveredou pelo mundo das drogas, eu lutei muito, foi muito sofrimento, foram muitos anos de luta. E eu abracei essa causa, mas eu digo hoje para as pessoas que aqui estão e para você. Eu sou aquilo que você falou agora há pouco, eu não tenho uma religião, mas eu sou uma mulher espiritualizada, eu creio em Deus, eu tenho uma fé que é algo que me mantém viva e de pé, e quando as coisas estão ruins eu falo amanhã tudo vai ser diferente, porque eu acredito nisso. Mas Deus não nos dá o fardo se a gente não der conta de carregar. A gente carrega, a gente dá conta. E tudo que eu passei das dificuldades me fez muito melhor. Me fez ser uma mulher e uma cidadã muito melhor. Ter uma mãe de um filho usuário de droga me fez enxergar outras mães. Né? Levar o filho para se tratar também me fez ajudar outras mães que nunca tiveram condições de tratar dos seus filhos. Ter um filho preso me fez ser melhor, porque hoje, quando as pessoas no seu alto da hipocrisia vêm discutir, eu olho e digo, não é nada disso. Os preconceitos que sofri, sabe, não é o preconceito do racismo, mas o preconceito de ter filhos, de ter um filho, né, que, vamos dizer assim, entre aspas, era o excluído da sociedade, era aquele que não dizia a língua da sociedade, da hipocrisia. Quando eu já fui dar aula na universidade, eu me lembro um dia que eu fui dar aula num determinado curso, e por questões éticas é melhor eu não falar, mas eu fui dar aula num curso, eu sou pioneira neste curso dessa faculdade, que eu ajudei a abrir, e tinha um diretor que é falecido, e eu falando isso você vai saber de quem que nós estamos falando. Eu já estou imaginando. Ele um dia me chamou na sala dele para me dizer o seguinte: professora, uma aluna veio aqui dizer se eu sabia que o curso tinha uma professora que era mãe de um usuário de droga e presidiário. Eu disse que sabia, porque a senhora nunca escondeu nada de nós aqui da universidade. E ela disse, ou eu ou ela, não aceito. E eu disse para ele, e o que o senhor disse para ela, diretor? Eu disse a ela que ela podia passar no ESA,
que eu ia devolver o dinheiro da matrícula e da mensalidade, porque a professora eu queria que permanecesse na faculdade. Eu estou até hoje nessa faculdade. Era uma pessoa realmente fantástica, né? Fantástica. E os anos se passaram e eu digo para você, esse mundo, ele é maravilhoso, ele não é cruel. Eu ensino sempre que não existe uma vida linear. A vida, ela é cíclica. O que é essa vida cíclica? Ela tem início, ela tem meio, mas ela não tem fim. A gente dá uma volta e tanto. Não é 360 graus, mas é uma volta que a gente dá e às vezes a gente precisa olhar de onde a gente saiu. E um dia mais tarde, em 2013, eu me tornei secretária de saúde. Em 2014, eu recebi essa aluna, que já não era mais aluna, que já era uma profissional. E quando ela me viu, ela disse, eu sei que o que eu vim aqui fazer, eu não vou conseguir. Quando eu olhei para ela, eu me lembrei do episódio e eu fiz de conta que eu nada sabia. E eu falei, o que eu posso te ajudar? Ela falou assim, então, eu vim aqui te pedir uma vaga de emprego. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, por que você acha que você não vai conseguir? Ela falou, por conta de algo que um dia aconteceu. Eu falei, eu não sei o que é. E ela, então, eu sabia sim. Claro. Mas eu deixei e eu queria ouvir dela. E ela me contou tudo o que aconteceu. Fez a autocrítica. Isso. Eu ouvi e disse para ela, então, eu sei sim dessa história. Eu sei dessa história. Aí ela levantou e disse, então assim, eu já vou me retirar, porque por conta disso eu acredito que a senhora não vai dar meu emprego. Eu falei, para você está muito enganada. Eu vou te dar sim. Eu tenho um lugar especial para você trabalhar. Aí vem a ironia, né, do destino. Eu tenho um lugar especial para você trabalhar. E eu preciso de uma profissional neste lugar. É o CAPS adulto. CAPS, álcool e drogas. É para lá que você vai, é lá que você vai trabalhar. E ela deu conta? E ela disse, sim. Eu falei, você aceita? Ela disse, aceito. Mas não esqueça que eu vou estar de olho em você. Como em todo mundo que trabalhava sobre a sua batuta, obviamente, né? Mas é. Sabe por que ela ela não está mais hoje nesse mesmo lugar? Porque o marido dela era de uma empresa e essa empresa, ele foi transferido e ela foi embora daqui. Senão ela estaria. Ela por diversas vezes ia lá na Secretaria de Saúde me agradecer. Fez um trabalho fantástico. Então assim, quando eu olho para trás, Denilson, eu vejo a mulher que eu me tornei, que toda a minha dor, todo o meu sofrimento me fez ser melhor, ser pessoa mais humilde, pessoa de pé no chão. Pessoa que quando olha para o outro, vê nela tudo que eu passei. A vida nos ensina muita coisa, principalmente ter pé no chão. Marildes, o que você fez e o que se tornou seu filho? Eu não desisti do meu filho. Meu filho hoje é um homem de 36 anos, um homem de bem, um trabalhador, um homem que me ensina todos os dias o valor de ser mãe, porque ele é o pai dos meus netos. E hoje, quando eu vejo que ele me liga todos os dias para dizer, mãe, eu te amo, eu falo assim, olha, tudo que eu passei não foi em vão. Quando ele liga para mim e fala assim, mãe, tem dinheiro lá naquela sua poupança? O que você quer com o dinheiro da minha poupança? Mãe, nós temos um colega aí que nós temos que mandar para a clínica para se tratar. Porque foi através dessa dor, desse sofrimento, de buscar meu filho na sarjeta, na rua, é que eu decidi que eu abriria, que eu teria um fundo financeiro para todas as vezes que eu encontrasse uma mãe desesperada, assim como eu fiquei na época que eu não sabia o que fazer, que ela me pedisse ajuda, ou que eu a encontrasse, eu dissesse para ela, eu vou te ajudar. Porque eu levei meu filho para muito longe daqui, para se tratar. E hoje eu tenho condições, através de tudo que eu passei, de reconhecer numa mãe que eu preciso ajudá-la, né? Na semana passada, por exemplo, uma pessoa me ligou e disse, eu preciso de sua ajuda. Qual é o lugar que eu posso levar meu filho? Mas eu não tenho condições para tratar. Mas nós temos condições para tratar. Porque quando eu ligo lá nessa fazenda em Rio Verde do Goiás, que eu ligo para o diretor dessa clínica, que é o Pedrão, que é um médico, eu ligo para ele e falo, e aí, Pedrão, eu tenho um aqui. Você tem uma vaga aí? Ele diz, para você eu tenho. Quanto custa?
Ele para você é só a metade. Porque ao longo desses anos, isso já tem, meu neto vai fazer 12 anos agora, dia 11 de dezembro, é a idade dele, é a idade que meu filho foi para essa clínica. Da recuperação dele. Recuperação. Que eu olho para esse homem que já tem 12 anos, que ele é limpo, mas ele diz para mim, mãe, não existe ex, existe o vigiar de todos os dias. Sim. Que me ensinou tanta coisa, muita coisa na vida. O bem reproduz o bem, né? Sim. Então, eu não tenho arrependimento nenhum. Se você me perguntar, e eu não vou deixar você me perguntar, você tem arrependimento de tudo isso? Não, eu não tenho. Se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo e mais um pouco. O meu ex-marido, pai dos meus filhos, avô dos meus netos, passamos sim um bom tempo sem olhar um na cara do outro, mas hoje nós somos bons amigos. Quando ele precisa de mim, ele sabe que eu estou pronta para ajudá-lo. E assim comigo também, ele liga para perguntar como é que estão os filhos, como é que está os netos. Não voltei mesmo na casa. Quando eu assinei o divórcio, muitos anos depois, eu decidi, né, que eu estava numa situação talvez mais confortável e que ficaria tudo para ele, que ele podia ficar ali, tanto que ele mora na mesma casa até hoje, né? Os meus filhos que um dia vão usufruir, mas eu disse, cuida de tudo que um dia nós dois construímos juntos. Hoje a gente tem um diálogo saudável, sem mágoas, sem raiva, sem ficar falando do passado. Porque, Denilson, eu falo para você, eu volto a dizer a você, eu sou espiritualizada. E eu não guardo mágoas, não guardo rancor, e não guardo ódio no meu coração. Eu vi uma frase recente que fala que mágoa, o ódio, essas coisas é um veneno que você quer dar para alguém, mas você acaba dando para você. Sim, é você que guarda sim. isso. Então não adianta odiar, você não ganha nada com isso, guardar mágoas. Não tem que aceitar desaforo, não se trata disso, sim. Mas passou, eu só tocar a tenho vida. Um grande defeito no meio disso tudo. Eu não guardo raiva, rancor, mas assim, uma vez que eu te esquecer, tá esquecido. Entendeu? Tá ouvindo, Baco? É o que a gente conversa. Acho que o maior castigo que você pode infligir a uma pessoa que não é do teu agrado é justamente isso. É o que eu faço também, é a minha filosofia. Ignore. Sim. Ignore. Não nutra sentimentos negativos, que é você que vai se envenenar. Eu não até é a pessoa. luto para esse sentimento não chegar, mas uma vez que chega, acabou, sabe assim? Eu esqueço que a pessoa existe. Às vezes, passado tempos, eu falo, nossa, a fisionomia de fulano é assim. Até da fisionomia eu acabo me esquecendo, porque é tirar de vez. Então, assim, isso não me acrescenta, também não vai me diminuir. Então, eu não dou conta. Uma das coisas que eu luto na minha vida. Por isso que às vezes tem coisas que não dão certo. Porque eu não dou conta do fingimento e nem da hipocrisia. Eu sou o que sou. Eu falo demais. Eu agora estou aprendendo outras coisas, assim. Eu estou aprendendo a não falar tudo que eu penso. Porque eu já apanhei muito com isso. Hoje, imagina, ainda mais na política, né? Sim, principalmente por conta da política. Porque uma coisa é a mulher cidadã Marildes falar. A outra coisa é a mulher política falar. É um ente à parte, na verdade. É um ente à parte. Tudo dá muita confusão. Então hoje eu procuro ouvir mais e falar menos, mas quando eu falar, eu vou usar muito da sabedoria para poder falar. Já não falo mais pelos cotovelos, mas não. Não é só para desabafar, é para obter algum resultado, né? A gente já chegou nesse ponto, então. Em 2013, a senhora se torna secretária de saúde. Teve mais de uma situação que eu acompanhei a sua trajetória como secretária. A gente nunca mais encontrou algo próximo. Meu grande amigo Valdeci Feltrin chegou a ser secretário. Sim. Acho que ele não teve o apoio necessário para ser um bom secretário, um grande técnico. Mas eu acho que também assim, há características específicas para esse cargo. Coisa muito marcante, por exemplo, eu me lembro de Percival Muniz falando isso para todo mundo. E eu acho que o prefeito não tem necessidade de falar isso. Ele só fala se tiver muita convicção disso. Sim. Ele dizia, cara, meu gabinete, meu secretariado, eu aceito mexer em qualquer um. Só tem um cargo que eu não mexo. É no cargo da Marildes. A Marildes é minha secretária ali e acabou. Ponto final. A senhora acabou, a partir daí,
entrando de vez para o mundo da política. Foi candidata a vice-prefeita, foi candidata a deputada federal, foi candidata a vereadora, se elegeu. Muita gente diz que já era para a senhora ter sido vereadora, inclusive um mandato antes. Não, acabou saindo candidata a vice, né? E me fala um pouco, por que a política? Então, antes de 2016, eu confesso a você que não, nas minhas entranhas não se discutia política. Porque eu sempre fui muito da ação, do fazer, da ideia. Mas devia ter um pouquinho daquela coisa também. Eu falo demais, eu expresso muito o que eu penso, eu não gosto muito de puxa saco de gente que não me agrada. Sim. Imagino que tem um pouco dessa coisa de autenticidade. Isso. Eu digo isso meio por mim. Eu, por exemplo, não me vejo me candidatando, por exemplo. Eu acho que a senhora tem um pouco dessa coisa também. Sim. Então teve que romper com isso, né? É porque, na verdade, assim, eu estudei, né, fiz uma especialização em ciências políticas. E o que eu entendia, né, quando você olha para essa ciência política, não a politicagem, a política. A política, na verdade, ele é um ato do servir. Não pode ser um ato do poder, é um ato do servir. É uma conquista civilizatória, né? Isso. Quando esse ato da política, ele passa para outra esfera, poder, é perigoso. Porque existe dois tipos de poder. O poder saudável do servir e o poder que você pode enveredar por caminhos perigosos. E uma vez que você segue por caminhos perigosos, não existe a volta. Quem lê O Príncipe de Maquiavel sabe do que estou falando. Então, assim, quem entra na política ou para fazer política, ou entra para servir, ou entra para o poder de Maquiavel. Sim. E o poder que Maquiavel estabelece como política é um poder extremamente perigoso, porque ele passa a olhar a sociedade de cima para baixo. Quando as pessoas me perguntam por que quando você foi secretária de saúde teve um diferencial, porque eu sempre enxerguei esse servir não com poder, mas com o olhar de baixo para cima. Ou seja, de olhar para as pessoas como eu gostaria de ser olhada ou de ser tratada. Então, quando a política surgiu na minha vida, quando eu quis fazer parte do sistema político, foi em 2016, quando saí candidata a vice-prefeita. Até então, eu nunca tinha sido filiada a nenhum partido. Eu achava que eu era, na verdade, filiada a um partido. Em 2016, eu descobri que eu nunca tinha sido filiada, mas eu passei 4 anos acreditando que eu era. Não tinham registrado a sua ficha de filiação? Não, eu só fiz a ficha e assinaram, mas não registraram. E eu, então, todo mundo dizia, né? Pelo bom trabalho que fez, você sai candidata a vereadora e será eleita. Mas olha só, ironia do destino. Eu estava, e eu sou ainda, de um lado de uma política do servir. Tanto que eles fizeram tudo, né? E eu só soube que eu seria candidata a vice-prefeita e não vereadora no dia da convenção. Então, o ato do servir para ajudar a cidade veio justamente aí, de abrir mão de um poder que supostamente eu teria como vereadora, porque eu seria eleita, para poder ajudar um homem a trabalhar pela cidade, eu como vice-prefeita. Então, Marildes, você se arrependeu? Tá errado? Foi ruim? Não foi. Sabe por quê? Porque aquela caminhada me deu muita coisa boa. Eu saí
de uma secretaria de saúde, onde eu era uma gestora, onde eu estava junto a uma gestão, com um olhar de gestora, e entro para um campo político ao lado de um grande homem como Rogério Salles. O nosso jeito de fazer política era diferente, ele tinha um jeito, eu outro, tanto que no meio daquela campanha, você sabe, porque né, você acompanhou, entendiam que deveria ter sido eu a candidata a prefeita, porque eu tinha um olhar muito mais humano para a sociedade que a gente tinha naquela época. Eu era muito mais, como eu diria, amada, querida e simpática, tanto que acabou que eu indo para a periferia e ele fazendo a campanha junto aos empresários. Mas eu me lembro de quando eu chegava para pedir voto, as pessoas diziam assim: mas não vai ser você a prefeita. Então nós não vamos votar em vocês porque não vai ser você a prefeita. Se fosse você, sim. Então aquele papel do vice, né, de ser vice que de repente não serve para muita coisa. E a gente tem essas experiências de vice em Rondonópolis, que a gente nem vai entrar no mérito. Sim. Mas eu aprendi tanta coisa, eu conheci pessoas, eu adentrei a lugares, a lares, eu fui a bairros, eu conversei com pessoas, eu passei a ter uma outra visão do que era política. De repente eu não estava preparada ainda, sabia que eu não estava preparada? Eu não estava preparada para assumir um cargo dentro da política. Eu não estou falando de secretária, um cargo executivo, não, estou falando de legisladora. De repente eu não estava preparada, eu precisava melhor. Eu era imatura politicamente, eu acreditava em contos da carochinha, eu acreditava que eu era uma soldada de um partido que eu acabei de filiar e que eu tinha que fazer o que o partido mandasse, inclusive sair candidata a vice-prefeita. Hoje eu não sou soldada de partido, não sou mais soldada de partido, tanto que nessa campanha agora eu escolhi o que eu queria sair, eu escolhi o que eu queria. Não sou mais soldada de partido. Eu vou escolher aquilo que vai ser melhor para o partido. Mas é um general do partido, né? Então, assim, eu fui amadurecendo politicamente. Depois, fiquei dentro de um contexto, me afastei da Secretaria de Saúde, terminou ali, não fomos eleitos, mas fui exercer um outro papel, que foi trabalhar no PROCON. Imagine sair da saúde de um trabalho que eu fazia há quantos anos? Gente, eu trabalhava num departamento, antes de ser secretária de saúde, onde eu iniciei na saúde limpando o chão, conhecendo a realidade. Depois vou para um departamento chamado Departamento de Gestão do SUS. Eu fui trabalhar com indicadores de saúde, eu conhecia cada indicador daquele ali. Quando os gráficos subiam, que descia, onde que tinha que consertar, onde tinha que atacar, onde tinha que investir, onde era o melhor, o que precisava fazer. Fazer projetos para o Ministério da Saúde. Eu trabalhava no Departamento de Gestão do SUS quando o Feltrin era o secretário de saúde. Feltrin me ensinou tanta coisa que por último ele não ia mais a Brasília. Ele dizia, vai você. Mas eu não tinha nem cargo, eu era uma servidora somente. Mas ele sabia que eu sabia, porque ele havia me ensinado. Ele me ensinou de um jeito, eu aprendi, mas eu coloquei outra coisa naquilo que personalidade, a minha personalidade e aquilo que eu acredito, a humanização. Tanto que eu já ia para Brasília, eu ia em busca dos projetos, levar projetos, enfim. Depois eu assumo a Secretaria de Saúde. Eu deixo de fazer saúde em 2016 para trabalhar no PROCON, para trabalhar os direitos do consumidor. Eu nada sabia. É um 360, né? Sabe o que eu propus para mim? Eu vou ser uma estudiosa dos direitos do consumidor. Então, eu deixei o PROCON tem poucos dias. Desde 2017 que eu trabalho no PROCON, não com cargo nenhum, no início sim, mas como servidora do PROCON, porque eu sou servidora de carreira. Já me aposentei do serviço público, ainda falta um tempinho aí, mais ou menos um ano e pouco. Esses dias atrás é que pedi minha cedência do PROCON para um outro lugar.
que é o conselho, né, o núcleo de conselhos, porque hoje eu sou presidente do Conselho do Idoso como uma indicação da própria Câmara Municipal, como conselheira, e acabei sendo eleita como presidente. E entendi que hoje o núcleo de conselhos eu consigo desenvolver o meu trabalho, né, com mais tempo, estando lá 6 horas lá dentro, trabalhando e ajudando a construir uma sociedade melhor para os nossos idosos. E para a mulher também, porque sou membro do Conselho da Mulher. Então, a política, isso foi para mim. Em 2018, né, eu saí candidata a deputada federal, também por uma condição de mulher, né? Eu digo que aí foi uma experiência maravilhosa, porque eu saía do âmbito da minha cidade para avançar pelo estado de Mato Grosso. E me surpreendeu. Aliás, eu acredito que eu surpreendi as pessoas, porque imagine, as pessoas não acreditavam que eu era capaz de tudo aquilo. Uma mulher que não tinha recursos financeiros, uma mulher que, naquele momento de 2017, não tinha cargo nenhum. Não era de família tradicional, não sou não de era família rica. Nada. E só na cidade de Rondonópolis teve 19.204 votos, que ninguém nunca obteve. Que eu não tive condições de viajar pelo estado de Mato Grosso e que no total me deram aí quase 27 mil votos. Resultado de um trabalho, né? Eu falo que dos municípios, o resultado de um trabalho, porque quando eu fui secretária de saúde, eu também fui eu fui secretária executiva do COSEMES, ou seja, de todos os secretários dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Eu ajudei esses secretários, seja na cidade mais distante, lá na divisa, a fazer saúde de qualidade. E ainda a minha imagem estava nesses lugares. Foi por isso que mesmo sem eu ir até lá, eu consegui votos, né? Eu brinco sempre que tem uma cidade chamada Araputanga. Eu tive um voto quando eu saí candidata a deputado federal. Eu fico perguntando, quem será que votou em mim, né? Mas assim, o nosso nome ecoou naquela época. Não fomos eleitas, fiquei suplente de deputado federal, nunca fui reconhecida, nunca fui chamada. Eu fui... Como é que fala quando você é suplente? Quando você... Foi diplomada? Eu fui diplomada, né? Mas nunca tive... Aquele que ganhou, né, que levou, nunca me chamou para conversar, nunca me deu um telefonema, nunca perguntou se eu queria participar de tudo aquilo. Mas tudo bem, vida que segue, quem ganhou foi ele, né? O mandato era dele. E eu segui a minha vida, né? Segui minha vida. Em 2020, eu falei que eu queria ser vereadora, fui para a campanha, porque assim, você, Denilson, é um homem experiente, é um homem que tem um olhar dinâmico e um olhar crítico sobre a política. Você sim. E o discurso que todo mundo tem é que ninguém ganha eleição se não tiver grupos políticos. Eu acho que eu quebrei esse tabu. Quebrou o paradigma, né? Quebrei paradigma. Como vereadora, eu não tive grupo político nenhum. Eu tive o grupo do meu partido. Eu tive grupo do meu partido, né? Eu tive meus companheiros do partido que saíram candidatos. Eu sempre tive apoio, né, do deputado que é presidente do meu partido, presidente estadual. Mas eu digo assim, o grupo político da cidade, né, que se forma, eu não tive. Fui eleita, tive 1.101 votos. Agora, eu saí candidata a deputada estadual, novamente sem esse grupo político, porque a gente teve toda uma... Eu não falo que foi divisão, né? Eu acho que contribuí. Nós tivemos aqui dentro do partido, né? Tanto eu quanto o Magnani, nós saímos candidatos a estadual do mesmo partido. E eu, sem esse grupo político, não tive um vereador me apoiando. Se você olhar a Câmara como ela ficou dividida, né? A metade apoiou um, a outra metade apoiou outro, e 2, 3 apoiaram outros, e eu não tive apoio de nenhum. Mas eu tive quase 10 mil votos.
Não, é particularmente extraordinário porque a gente conhece os bastidores dessa situação toda. A gente sabe o quanto era importante, aí sim, para um grupão político da cidade, o grupão do prefeito, né, a eleição do Rony Magnani. Ao mesmo tempo em que o partido ele existia antes da filiação desse grupo e tem interesses e havia necessidade de candidaturas femininas e mais do que candidaturas femininas fortes que tivessem voto. Então é toda uma conjuntura de fatores que foram atípicas. Uma outra situação, eu não tenho a menor dúvida que a senhora saindo com mais apoio, saindo sem ter um cara de dentro do próprio partido, porque uma coisa é um outro vereador de um outro partido sair candidato. Agora, sair ao mesmo cargo, com mais estrutura e dentro do mesmo partido, eu acho que... Era ousadia demais, né? Eu diria até que faltou sensibilidade da parte de quem realmente decidiu essa situação, de entender que era necessário... A gente tem que entender o momento de avançar e o momento de recuar. Acho que havia condições de ter conversado melhor essa situação bem antes. Acho que quem chegou muito querendo abafar, dominar toda uma situação, acabou não tendo essa sensibilidade de entender que a senhora já vinha esperando há algum tempo por isso, tá? E poderia ter sido uma eleição consagradora, não tenho dúvidas disso. Mas enfim, política é desse jeito. Ninguém entrou na política, ninguém chegou na política onde a senhora chegou sendo inocente. A senhora também sabia do que estava acontecendo e teve houve um momento que a senhora poderia ter dito, não vou me meter nisso, então vou ficar no meu canto. Foi realmente uma coisa grande. Eu estou dizendo aqui, eu não tenho a menor necessidade de dizer isso para ninguém de outra forma. Eu votei na senhora, conheço muita gente que votou na senhora da área do jornalismo local, porque a gente sempre viu essa tua característica de ser essa pessoa que luta. Aí quando a situação não é favorável, luta também. Sim. Aí, nossa, mas tá tudo contra. Continuamos lutando, parceiro. Uma hora ou a gente quebra a cabeça ou quebra esse muro. Então, a gente entendeu isso muito bem. Acho que a sociedade entende essa coisa até hoje. A gente entende essa dedicação que a senhora tem, por exemplo, hoje com a saúde. A gente vê a senhora remar contra uma maré gigantesca, porque o seu partido é a posição, o seu partido é o poder na cidade. Então seria muito mais simples falar, olha, me dá uma secretaria, me dá 100 cargos aqui para os meus eleitores, vamos pacificar essa situação, eu daqui para frente vou só elogiar. E isso não aconteceu. Então, a gente sabe que isso foi lhe proposto mais de uma vez, com certeza. Olha, vamos baixar o tom da crítica, vamos fazer um acerto ali, vamos conversar, o que você está precisando. Isso é comum da política, isso acontece, eu acho que nem está completamente errado. Muita gente acha errado, o prefeito, o governador, o presidente, ele loteou o governo dele. Não, amigo, você não governa sozinho, você não ganha eleição sozinho, você não governa sozinho. Você realmente precisa dividir com as forças que te sustentam. É uma coisa da política mesmo. Mas eu queria te perguntar, hoje, a gente vê a senhora muito enganjada nessa luta da saúde local. Como é que está a saúde de Rondonópolis? Ela melhorou nos últimos anos? Ela estagnou? Qual que é o grande problema da saúde de Rondonópolis hoje? Eu digo para você que a saúde de Rondonópolis hoje ela está no box de emergência, aguardando uma vaga de UTI, se as coisas não mudarem. É muito sério. Porque são muitos os problemas. A saúde em si, a pasta da saúde, ela é difícil. Porque você trabalha com planejamento, mas quando chega no final, você vai olhar ou você não consegue trabalhar 100% daquilo que planejou. Porque a saúde, ela acontece, ela é o dia a dia, ela acontece, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, você vai ter, que tipo de doença vai surgir. Por exemplo, na minha época que fui secretária, surgiu a dengue, surgiu a H1N1 e a outra a microcefalia. Foi algo que me deixou em desespero. Gigantesco. Depois, agora, né? Falamos de pandemia. Quem que esperava? Então, são situações que chegam, né, em épocas que você não planejou isso. Porque a saúde, não tem como você falar assim, ó, eu vou guardar esse dinheiro aqui
se houver uma emergência. Não, isso não pode acontecer, porque no serviço público não se faz isso. Não existe uma reserva de valores se alguma coisa grave acontecer. É por isso que a saúde, ela acaba sendo judicializada em muitos aspectos. A pessoa tem que ir para a justiça para conseguir o mínimo, né? Isso. Então, assim, a saúde não é fácil. Os fatores, tudo que não ficar bom dentro de um contexto da sociedade, por exemplo, o trânsito. O trânsito de Rondonópolis, o ruim, reflete na saúde. Claro. Vai lá na UPA para você ver o tanto de paciente que está lá fraturado esperando uma vaga. Então, toda a violência em si, e gera ela um custo enorme para a saúde Sim. pública, esse problema do trânsito. Né? Perfeito. Então, tudo é um contexto. É como se a saúde tivesse aqui em um núcleo e tudo que está em volta, sabe? A falta de moradia, a questão social, a questão que leva o cidadão a ter depressão, a ter problema mental, sabe? Tudo leva para dentro da saúde. A má alimentação, tudo leva para dentro da saúde. Uma série de fatores que não é propriamente a gestão da saúde acabam complicando o quadro. Ela acaba tendo que cuidar, porque ela não é o serviço início nem meio. É como se ela fosse o fim. É ela quem vai absorver tudo aquilo que não está bom no nosso físico e também no nosso espiritual, vamos dizer assim, né? No nosso mental. Mas hoje eu tenho uma postura diferente, sim. Eu, quando fui ser vereadora, eu tinha uma coisa dentro de mim. Eu sou, por incrível que pareça, só quem me conhece muito, como o Valcides me conhece, as pessoas mais próximas, eu sou uma mulher tímida, sabia? Eu sou tímida. Eu tenho, assim... Disfarça muito bem, né? Qual que é a minha timidez, assim? Eu tenho problemas, por exemplo, com selfie. Eu tenho problemas em fazer vídeos. Eu estou aqui nesse momento, tal. Eu tenho problemas com isso. Eu sou vergonhosa em relação a isso. Eu sou mais assim. Eu não gosto desse jeito de tudo que você faz, você precisar contar para todo mundo que você fez. Né? Publicizar, entendeu? Então eu sou mais reservada nesse meu jeito de fazer. Como é que eu trabalho? Eu ainda continuo sendo, eu sou a vereadora hoje, mas o meu jeito de fazer e trabalhar é igualzinho quando eu era secretária. Eu vou na UPA de madrugada, eu vou no hospital de madrugada, eu vou no sábado à tarde, eu vou no domingo. Eu não chego lá na recepção do hospital dizendo assim, olha, eu sou a vereadora Marildes, eu vou entrar aí. Eu vim aqui para fiscalizar. Não, eu sento na recepção, eu observo, eu converso com as pessoas, eu pergunto para as pessoas o que está acontecendo, o que precisa melhorar. Sabe por quê? Porque eu já tive sentada naquela cadeira de secretária. Eu sei o tanto que ali é difícil. Eu sei o que é lidar. Na minha época, nós éramos 2.049 servidores, 2.050 comigo. Nós temos colaboradores, ou seja, nossos colegas de todas as maneiras. Nós temos médicos, enfermeiro, motorista, sabe? Nós temos todas e suas diversas profissões da saúde ali. E cada um tem uma personalidade. E como que você lida com tudo isso? Então eu procuro não expor demais algo, justamente para não atingir aquele que está lá fazendo o bom trabalho dele, o trabalhador, sabe? Mas o que eu faço? Eu vou lá, eu identifico o problema, eu vou lá no responsável, eu sento. Secretária, a senhora está sabendo que tal coisa está acontecendo? Não. Então, tá aqui. Olha, isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive, no início, lá mais ou menos pro mês de abril, junho, sei lá, mais ou menos aí. A população desesperada porque o hospital infantil superlotado, as crianças que chegavam lá 11 horas da manhã, meia-noite, não tinham sido atendidas. Eu cheguei lá de máscara, ninguém me reconheceu, prendi o cabelo, falei, eu vou ver isso de perto, se tá desse jeito mesmo. Sentei na recepção e eu só observei. E eu consegui identificar
todos os problemas. Depois fui lá, me identifiquei, ouvi os servidores, conversei com médicos, olhei o box de emergência, tudo lotado, as enfermarias tudo lotado. Eu fui lá no prefeito. Fui lá, falei, prefeito, o senhor sabe o que está acontecendo? Não. Falei, está acontecendo isso. Ele falou, ainda falou para mim. A senhora só sabe criticar, vereadora. Qual que é a solução para isso? Apresenta uma solução. Falei, eu tenho a solução. Prefeito, a saúde, ela precisa ser descentralizada. Você não pode querer, sabe, colocar todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo no mesmo lugar. Porque nós não temos espaço para isso. Sabe por que aquelas crianças estão ficando muitas horas ali aguardando? Porque mesmo que o senhor quisesse contratar todos os pediatras da cidade para colocar para trabalhar, não vai ter consultório. Não tem enfermarias para colocar mais. Não tem lugar mais para atender. Vamos abrir um terceiro turno da pediatria? Mas o que vai resolver o terceiro turno? O senhor sabia, prefeito, que o horário de superlotação é das 17 à meia-noite? Por quê? Porque é a hora que a mãe e o pai chegam do trabalho e encontram o filho doente. A hora que ele pode fazer isso. É a hora que ele pode. Por que não descentralizar isso? Tá. Então, no final do dia, eu vou chamar a secretária aqui e a equipe técnica. E aí, isso de manhã, quando foi à tarde, fui para a reunião com a equipe técnica. Teve uma resistência, mas a própria secretária de saúde, ela disse, prefeito, a vereadora tem razão. Tá aí onde vocês vão abrir esse terceiro turno? Eu tinha imaginado abrir ali no centro, na Policlínica Central, mas o Seadas era o melhor lugar. Por quê? Porque o Seadas estava próximo ao laboratório, tinha raio-x, então era mais cômodo. Pronto! A estrutura já está montada. Você ouviu mais reclamações que as crianças ficam o dia inteiro esperando o médico atender? Não. Voltei lá, os médicos disseram, muito obrigada, vereadora. Os funcionários disseram, a gente estava enlouquecendo aqui. Então, assim, esse é o meu jeito de trabalhar. Eu não fico, sabe, fazendo a propaganda ou o escândalo de tudo. Como eu já estive ali, eu conheço um pouco de tudo. Então, eu posso opinar, eu posso observar, ir visitar os pacientes no leito. Eu entro lá, eu peço permissão para entrar, eu converso com cada paciente. O que aconteceu, por quê, o que é isso, o que nós precisamos melhorar. Então, esse é meu jeito de trabalhar. Assim como eu vou no hospital regional, né? A única coisa chata que foi do hospital regional foi aquela época por conta dos leitos de UTI. Mas eu também, se eu não tivesse feito daquela maneira, a gente não tinha salvado vidas, porque salvamos vidas sim com aquela nossa atitude. Se a gente fosse esperar o governador vir inaugurar leitos de UTI aqui, tinha morrido muita gente, era plena pandemia. Então, eu vou. Hoje nós temos um diretor do hospital regional, que é Israel Paniago. Eu ligo para o Israel, olha, a situação tá essa, Israel, isso, ele me responde, ele diz, sabe, Marildes, é por conta disso, Marildes, eu já vou organizar, eu vou cuidar disso, quer dizer, existe um diálogo. Sim. Então eu não saio mais, sabe, igual antes, eu ficava brigando. Por quê? Porque tinha uma diretora que não me escutava. O Paniago é um sujeito acessível. Agora, Israel não. Israel, ele me escuta. Eu mando mensagem para ele. Israel, tem um paciente que está aí tantos dias. Por que a cirurgia dele não foi realizada ainda? O que está acontecendo? O que está priorizando aí? Então, essa é a minha forma de trabalhar. Eu sou atuante por isso. Eu vou nas unidades de saúde, eu visito PSF por PSF. Eu sei o que está faltando, por que está faltando. Por quê? Porque eu também preciso preservar. E eu sou uma mulher que tenho ética verdadeira. Também de preservar aquele que trabalha lá na ponta. Com certeza. Porque a gente sabe como funciona, né? Então, eu vejo o problema, eu aponto a solução. Quando essa solução ela não se concretiza, aí eu subo naquela tribuna da Câmara, aí eu falo. Igual eu vou fazer agora quarta-feira.
Vereadora, a gente tá com o tempo já bem avançado. Eu sei, a senhora iria me falar agora da Santa Casa, né? Vamos falar bem rapidamente disso. Depois eu ainda preciso tocar no último assunto antes da gente encerrar a nossa conversa. Mas o que está acontecendo na Santa Casa hoje? Então, eu já tenho 45 dias que eu fiz 3 requerimentos, encaminhei para o secretário de Finanças da Prefeitura e para a secretária de Saúde e para o prefeito, que eu preciso, enquanto vereadora, enquanto presidente de comissão de saúde da Câmara, saber o que deve de fato para a Santa Casa. Eu ontem recebi um relatório da Santa Casa dizendo que hoje a prefeitura está retendo recursos estadual, federal e municipal na ordem de 23 milhões. Muito dinheiro. E que isso vai provocar algo ruim. Ou seja, muitos procedimentos, inclusive na área da oncologia, que é com a radioterapia, vai parar o serviço. As cirurgias eletivas e muito. Mas, quando eu sento com a secretária de saúde, ela diz que isso não é real. Então fica algo que a Santa Casa diz que deve e o município diz que não deve. Mas só que quando eu fiz esses requerimentos há 45 dias atrás, pedindo que eu queria de janeiro a dezembro de 2020, de janeiro a dezembro de 2021 e de janeiro a agosto de 2022, o que chegou, o que foi pago e o que não pagou. Eu preciso fazer a cariação de valores, porque tem hora que eu não sei quem é que está dizendo a verdade nessa história. Uma situação muito tensa e politizada também. E politizada. Aí quando eu vejo ontem, né, me chegou um ofício que a Santa Casa me mandou. Existe já uma denúncia, crime, no Ministério da Saúde, porque reter recurso federal não pode. Mas eu fico temerosa em dizer algo que eu não tenho documento em mãos. O que eu fiz? O prazo da Secretaria de Saúde e do secretário de Finanças me responder já esgotou. E eles não me responderam. Agora, novamente, hoje eu protocolei em regime de urgência mais 3 requerimentos, já utilizando desse novo valor. No dia, quando eu mandei, eram 16 milhões. Agora são 23 milhões. E eu preciso que me respondam. Então eu fui bastante enfática agora. Usei de uma dureza também em forma de requerimento para exigir da própria Secretaria de Saúde e do secretário de Finanças respostas, porque a sociedade não pode pagar por isso. Procedimentos da área da cardiologia estão todos suspensos dentro da Santa Casa por falta de pagamento. Você imagina o que é não ter que fazer uma cirurgia de peito aberto, de não fazer uma angioplastia, porque não há pagamentos? Quem está mentindo nessa história? Aí fica a Câmara Municipal, fica a presidente da Comissão de Saúde no meio disso. Não sei se é a Santa Casa, não sei se é a Secretaria. Se é um, se é outro. A Secretaria diz que a Santa Casa está cobrando duplamente procedimentos. Tá, mostre isso. Esses são os valores que estão pendentes. Por que o Ministério da Saúde não manda, então, uma auditoria que encerraria tudo isso? Mas ele não pode mandar essa auditoria, porque existe uma gestão chamada gestão plena. A Santa Casa quer deixar de trabalhar os três poderes financeiros. Ela quer apenas Santa Casa e o Estado. Ela quer que o município saia desse financiamento. Que a prefeitura contrate apenas a Santa Casa como um prestador de serviço. Que o recurso que vem do governo federal vai direto para a Santa Casa. Mas existe algo chamado gestão plena. E politicamente vão brigar por conta disso. Entendi. Uma coisa é você ter autonomia dentro de um serviço. A outra é você ter que pedir licença para entrar. Eu entendo isso. Realmente é angustiante. A gente fica nessa dúvida. A Santa Casa
está aumentando os valores, a prefeitura está omitindo valores, o que está acontecendo? Isso precisa ser esclarecido. Vereadora, a gente vai ter que remarcar, nós vamos ter que continuar essa conversa. Eu queria conversar com a vereadora Marildes Ferreira a respeito da mesa diretora da Câmara. Ela é vereadora de um mandato, mas já vai agora para a segunda vez como membro da mesa diretora. Agora, ela inclusive assumiu um papel que é de extrema relevância. Ela vai ser a primeira secretária da Câmara. Para quem não sabe, tudo que tem a ver com ata, com documentação, com aprovação de lei, encaminhamento para a prefeitura, recebimento da parte da prefeitura, pagamentos financeiros de fornecedores, de servidores, toda essa coisa passa pela assinatura dela, passa pela mesa dela. Então isso é um assunto que a gente quer aprofundar juntamente com essa questão da saúde, e hoje realmente ficaria longo demais a nossa conversa, nós vamos ter que voltar a conversar sobre isso. Então eu gostaria de agradecer imensamente, sabe, é uma conversa, eu acho que não só eu, muita gente ficou sabendo agora quem é a pessoa. É uma história que precisa ser contada. É inspiradora a sua história, vereadora. Eu acho que dificuldade todos nós passamos, mas muitos de nós nos amarramos na dificuldade. E a sua história de vida diz pra gente justamente o contrário. Não se atenha à dificuldade. A pedra vai te derrubar. Mas não fique caído não. Levante e continue. E depois, se precisar, você volta e tira a pedra também. Com certeza. Tá, então eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações, despedisse do pessoal, para a gente poder, inclusive, remarcar. A gente já tem algumas entrevistas marcadas, mas logo na sequência vamos voltar, vamos continuar essa conversa, que a gente tem muito ainda para conversar. Eu quero agradecer essa oportunidade. Estar aqui foi muito bom, sabe? De poder falar, de falar um pouco dessa mulher que aqui está. Mas eu posso dizer para você que existem tanta coisa na minha vida, nas entrelinhas, que acho que só vai dar para contar mesmo o dia que eu tiver aí os meus. Eu já comecei a escrever. Tem muita coisa, muita vivência, tá escrevendo uma biografia. Tem muita coisa a ser contada, até para as futuras gerações. Para acreditar que tudo que a gente se coloca a fazer, a gente dá conta de fazer. Porém, a gente não pode perder a nossa fé e algo que a gente tem que fazer. Acreditar que nós somos capazes. Isso que eu vou dizer agora, para encerrar, não é egoísmo. Eu sempre ensino e digo: antes de você dar amor, se ame. Antes de você dar comida, encha sua barriga. Antes de proporcionar felicidade, seja feliz. E é isso que eu sou. Eu olho no espelho todos os dias. Tem dia que eu me acho a mulher mais linda. Tem dia que eu falo: nossa, você está hoje perdida. Mas eu tenho esperança que amanhã vai ser melhor. Desânimo na minha vida, jamais. Tem uma ave, a ema, vezes ela enfia a cabeça na areia, mas é só por alguns minutos, porque quando ela levanta aquele pescoção, ela dá uma sacudida e ninguém segura. Eu sou isso. Eu me permito sim, Denilson, colocar a minha cabeça na areia, mas quando eu levanto, meu irmão, sai da frente. Sai da frente que eu tô pronta. E nunca precisei falar mal da vida dos outros, nem puxar o tapete dos outros e nem fazer nada de errado. Sempre acreditando de que eu sou capaz. Se eu sou capaz, imagine você que está aí. Também é capaz. Muito obrigada. É isso aí. Nós que agradecemos, vereadora. Nós conversamos hoje com a vereadora Marildes Ferreira, do PSB de Rondonópolis. Foi uma honra. Eu realmente fiquei engrandecido. É um termo que eu gosto de usar. Não perca seu tempo se diminuindo. Procure sempre crescer. Então, esse tipo de conversa que a gente teve aqui engrandece quem ouve. É um exemplo de vida. É claro que todo mundo passou pelas suas dificuldades, mas quando é uma pessoa mais em evidência, ela é mais importante como exemplo de vida para a gente. Então, eu queria agradecer imensamente a senhora, ao seu esposo Valcides, nosso grande amigo, parceiro nosso. Gostaria de agradecer as empresas que apoiam a gente imensamente. Gostaria de agradecer imensamente a quem também teve a paciência de acompanhar a gente até agora. E a gente se vê em breve. Um abraço, fiquem todos muito bem. Muito obrigado pela companhia e até breve.